Amém, queridos. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, você que provavelmente deve estar aí acomodado, sentadinho, no sofá, na poltrona. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você que está aí na sua casa, o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Pastor, como que o senhor sabe? Todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós acordamos pela manhã, querida, a bênção já começa ali. Porque mais uma vez o Senhor renovou a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E durante o dia, o Senhor tem te guardado, tem cuidado de você. E durante a noite, nesse horário, Ele prepara um encontro com você. Ele traz uma palavra direto do trono dele para o teu coração. Então como que eu posso receber? Abrindo o meu coração, deixando tudo que atrapalha de eu receber, deixando de buscar aquelas coisas que me afastam da presença de Deus. Então, abra o seu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida essa noite. Nessa manhã, eu fiz o devocional, e a palavra que o Senhor me deu estava lá no Salmo 91, onde fala que 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não seria atingido. Então, querido, assim será contigo. Assim essa palavra vai fazer efeito na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Então, coloca a mão no seu coração. Começa a agradecer, primeiramente começa a agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor me livrou de todas as coisas, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por estar na tua casa, obrigado porque o Senhor tem sido conosco, Pai. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por ter me livrado do laço do passarinheiro. Muito obrigado por ter guardado. Muito obrigado por ser o pastor da minha vida. Obrigado por guardar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Por isso essa noite, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que nós vamos entregar o nosso melhor diante de Ti, Senhor. Nós decidimos essa noite entregar o melhor diante de Ti, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para buscar a Tua presença. Nós estamos aqui para nos render diante de Ti e dizer: Senhor, faz o que for preciso. Faz o que for preciso. Mas eu não quero mais sair da Tua presença, Senhor. Eu não quero mais sair da Tua presença, Pai. Então, querido, entrega tudo que você tem essa noite diante do Senhor. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Então te prepara, porque o Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito para te guardar e te proteger. Te prepara, porque o Senhor tem uma palavra para a tua vida essa noite. Te prepara, porque o Senhor já preparou coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que você nunca viu nem ouviu, mas que você vai experimentar essa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque, Senhor, somos privilegiados porque estamos na tua casa, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Em nome de Jesus,
Abra o teu coração, declare isso sobre a tua vida. Declare isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, faz morada na minha vida, faz morada no meu coração, Senhor. Que a tua presença, Senhor, inunde lares, casa, famílias, pessoas. E que a tua presença e a tua unção, Senhor, traga cura, libertação, restauração, restituição. Em nome de Jesus. E que a vitória venha sobre a vida de cada um, Senhor. Que a vitória venha sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glórias damos ao Senhor. Nós sabemos que, como Deus é bom, como a misericórdia do Senhor, a palavra dele diz que dura para sempre. E que nós temos, ao alcance essa misericórdia todos os dias. Porque ela, na sua palavra, diz que o Senhor renova isso todas as manhãs. Você veio aqui para buscar esse Deus, que renova a sua bondade, o seu amor, o seu perdão todos os dias. E o Senhor está aqui esperando por você. Para você que está aqui, para você que está nos assistindo, ou vai assistir. Saiba que o Senhor sempre tem um plano. O pastor uma vez pregou, que Deus, ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Então o Senhor, ele não se atrasa. Ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Mas a palavra do Senhor diz que a oração vale muito. Mas o Senhor, ele não quer uma oração repetida. Ele quer uma oração que você chame a atenção dele. Que você rasgue o seu coração e chame a atenção dele. Que nem aquela passagem do cego de Jericó, que ele estava à porta pedindo esmolas, dependendo da bondade e da atenção de terceiros. E quando ele ouviu que Jesus estava vindo, ele começou a clamar, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes nós estamos como esse cego, à beira do caminho, mas o Senhor está aqui nesta noite. Ele está disposto a ouvir, mas Ele quer que você fale daquilo que sente o seu coração, que você quebrante Ele, que você alcance o coração dele, mas que para isso você precisa se quebrantar diante dele. O que é se quebrantar diante do Senhor? É orar aquilo que você sente do fundo do seu coração e da sua alma. Porque a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha nosso coração. Então, se você falar algo que não condiz com a verdade, Ele vai saber. A melhor forma de você tocar o coração de Deus é você ser 100% sincero. Porque Ele vai olhar para você e vai dizer, mesmo que às vezes a gente fale
a gente esteja bravo com alguma coisa, mas a gente é sincero. E o Senhor, Ele ama a verdade, Ele ama a sinceridade. Então não é por palavras bonitas que você vai alcançar o favor de Deus. É pelas palavras que você fala com sinceridade.
encharcar essa terra seca. Glórias a Deus, que nós somos como terra seca longe do Senhor. E nós sabemos que o Senhor, Ele sempre tem algo bom. Ele sempre tem algo preparado para nós. E eu lembro que o pastor pregou, acho que foi na quinta-feira retrasada, que o Senhor, Ele moveria o coração de pessoas que nem cristãos são, para abençoar as nossas vidas. E eu posso dizer que eu nunca tinha passado por uma experiência assim. E esse final de semana eu não estava presente aqui porque eu fui abençoada por uma pessoa que não é cristã. Eu não conhecia, eu tenho 44 anos e não conhecia Gramado e nem Canela. E o meu chefe me deu uma estadia de um final de semana num hotel, pensa num hotel chique. Me senti aquelas mulheres da grota que nunca foi na cidade. Eu não sabia que tinha que botar o cartãozinho lá para carregar, para ligar a luz. Aí o Henrique disse, mãe, tem que botar ali. E assim, sabe, quando a gente conhece um lugar assim que a gente sempre sonha em realizar um sonho desse, é como se nós voltássemos a ser criança e olhássemos aquilo como se fosse o doce mais doce da face da terra. E é assim. Deus cuida dos detalhes. E eu dizendo para Ele que eu não conhecia nem Gramado e nem Canela, fazia um mês que eu comentei isso com Ele. Ele disse, então tá. Então eu vou te dar um final de semana lá. Eu disse, sério? Abriu um sorrisão de orelha a orelha e disse, é sério mesmo? Ele disse, sério. Aí o pacotinho foi completo, né? E a princípio só eu e o Marcelo. E foi o meu filho junto. Então a bênção foi triplicada. Então eu quero dizer para você que se você coloca Deus na sua vida, Ele move. Ele realmente move. A única coisa que você tem que pedir é para que Ele faça parte da sua vida. E você deixar Ele fazer parte dela. Porque a palavra que o Senhor diz que eu sei bem os planos que tenho a vosso respeito. É pensamento de paz e não de mal. Porque o desejo do nosso Deus, como Pai, é nos abençoar. E o que eu quero dizer para você é que você busque a presença dEle. Se você tem oportunidade, você que está ouvindo agora, ou você que vai assistir depois, Senhor, muda histórias. Ele mudou a minha, Ele mudou a de muitos irmãos que nós temos conhecimento. Então, se as pessoas não acreditam em você, eu digo, o Senhor acredita. E se o Senhor acredita, já basta. Porque se você coloca os sonhos nas mãos do Senhor, Ele tem prazer em realizar sonhos. Então busque a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele está perto daqueles que o buscam. Então busque. Busque Ele nesta noite. Estou te esperando aqui.
Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Diga isso, querido, diga isso. Eu não quero mais Coloque a mão no seu coração. sair daqui. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Você está no melhor lugar. Você está na casa do Pai. Você tem liberdade. Você está na casa do teu Pai. Você tem liberdade. Abra a tua boca e declare isso.
não quero mais sair daqui, Senhor. Eu não quero mais sair desse lugar, Senhor. Eu não quero mais sair da tua presença. Aleluia. Me deixa morar. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o melhor lugar para você estar, querido? Qual é o melhor lugar para você estar? Alguns vão responder: pastor, o melhor lugar é eu estar na minha casa. O melhor lugar é o meu trabalho. O melhor lugar é estar com os meus amigos. O melhor lugar é estar com a minha família. Mas o melhor lugar, querido, é você estar na casa do Pai. Pergunta para qualquer filho. Você chega na casa do Pai, você tem liberdade. Você recebe abraço, recebe beijo. Você recebe cuidados, mimos. E na casa de Deus não é diferente. Na casa do Pai não é diferente. E na casa do Pai, na casa de Deus, é muito mais o que você recebe do Pai natural. Porque o Pai espiritual, que é Deus, Ele te dá muito mais do que você pensa ou imagina. Então o melhor lugar para você estar é na presença de Deus, é na presença do Pai. O melhor lugar é para você estar aqui. O melhor lugar é para você estar na casa do teu Pai. Aquele que te guardou, aquele que te cuidou, aquele que te escolheu lá no ventre da tua mãe muito antes de você ser formado. Esse é o melhor lugar. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Você pode se assentar, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Quero chamar aqui o nosso diácono, o Marcelo. Ele vai trazer a palavra. Se prepara, porque Deus tem uma palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Foi esse aqui que foi a gramada, né? Esse aqui, né? Vamos orar? Estende as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos a vida do teu servo, Senhor. Pai, que não seja mais ele, mas que seja, Senhor, a tua presença na sua vida, Pai. Senhor, que o Espírito Santo encha ele do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Que o Senhor possa ser, Senhor, instrumento, Senhor, para que ele possa ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado para a tua igreja essa noite, para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Amém? Vamos para o versículo 9. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. A palavra diz: Veio, pois,
Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Tema da mensagem: mergulhando totalmente em sua vitória. Glória a Deus. Então a gente conseguiu ver nessa passagem que Naamã, ele é um homem que ele era líder do exército da Síria. Na época, esse exército era considerado o maior exército. Então ele era um homem que possuía uma grande relevância dentro do seu país. Tanto é que no início, se você voltar no início do capítulo, ali fala que ele era um homem que era honrado pelo próprio rei do país dele. Então ele era um homem que tinha uma posição elevada em seu país, e ao mesmo tempo, a Bíblia fala que ele era um guerreiro valoroso. Então quando a Bíblia menciona de pessoas valorosas, a Bíblia está nos dizendo que são pessoas de valores. Então com certeza esse homem tinha valores, pois através de uma menina na casa dele ele foi tocado. Então, por exemplo, nessa passagem, nós vamos poder tirar lições importantes com esse homem, tanto para o crescimento espiritual em nossa vida, como para alcançarmos vitórias em todas as áreas de nossa vida também. Então, através desse homem, a gente vai aprender algumas lições nessas duas áreas. Então, como eu falei, Naamã, trazendo quem era esse homem, que ele era um homem valente, ele era comandante de exército, Então está ali em 2 Reis, nesse mesmo capítulo, versículo 1, pode deixar sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, Então a palavra reforça. Então a palavra diz que ele era chefe do exército do rei da Síria, e ele era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. Aí está a enfermidade que acometia esse homem. E a palavra diz que Deus dera livramento ao país dele por causa dele. Então muitas questões a gente não entende, porque esse país é o mesmo país que a gente, nesse livro de Reis, quando a gente avançar em capítulo 6, 7, se você puder
amanhã, na sequência dos dias, poder avançar nesses capítulos, a gente vai ver que esse mesmo país ele se torna inimigo de Israel e vai atacar Israel. Mas a gente fica pensando, mas por que será que Deus quer interferir numa situação onde um país é inimigo? Então a primeira lição que eu tiro é que as atitudes desse homem não era a atitude que vinha da liderança do seu país. Então, às vezes, a função de uma pessoa nunca vai determinar o que é realmente aquela pessoa na sua vida. Amém? Então, como a palavra diz, ele sofria de uma doença incurável, que a lepra é uma doença incurável, e ao mesmo tempo, uma doença muito traumática na época. E por que traumática? Traumática porque, primeira coisa, a pessoa leprosa, ela tinha que ficar isolada das demais pessoas. Então a gente já começa a entender o tipo de trauma já. Ele que era um comandante, estava envolvido com muitas pessoas, inclusive com o rei. Com o avançar da doença, ele teria que se afastar das pessoas. E eu creio que todos concordam que ninguém quer viver afastado de pessoas, da família, de amigos. Ninguém quer viver afastado. Então aí já ocorre um primeiro trauma. E outra coisa, a lepra, por ser uma questão assim de uma doença incurável, ele tinha que ficar nessa questão de isolamento e ao mesmo tempo ele não poderia também recorrer a médicos. Por ser uma doença incurável, ele não ia ter como recorrer a médicos, porque não ia conseguir acabar com esse problema dele. Então, o que aconteceu? Ele iniciou uma jornada. E essa jornada dele se inicia justamente dentro da sua casa. Através de uma jovem israelita que numa guerra entre Israel e a Síria, essa jovem foi levada cativa para a Síria. E essa jovem começou a trabalhar, ser ajudante da esposa desse homem, da esposa de Naamã. E lá, nessa casa, começou a ocorrer um testemunho dessa jovem. E está ali em 2 Reis 5:3. Então acompanha ali no versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então essa jovem, ela sabia que esse homem tinha uma doença incurável, mas ela sabia que tinha alguém no país dela que era usado por Deus para poder curar a doença desse homem. E a primeira situação aqui que ocorre, para essa jovem ser escutada, porque, que nem a gente falou, ele era um comandante. Então a esposa dele também, como tinha alguém que trabalhasse para ela, pessoas assim, que têm determinada relevância, principalmente naquela época, só vão confiar no testemunho de alguém, não por apenas falar de boca.
Então, o primeiro aprendizado que a gente tira com essa jovem é que ela tinha um testemunho de prática. Então, para eles reconhecer o testemunho dela, é porque eles confiavam nela. Mesmo ela sendo levada cativa, tirada do país dela e trabalhando na casa do país que a tirou, ela decidiu seguir trabalhando de uma forma correta. E eu acredito que no íntimo dela, ela pensava assim: não importa onde eu estou, eu vou honrar o meu Deus. Porque no momento que ela fala do profeta, ela pode ter saído do país dela, mas ela levou Deus dentro do coração dela. Amém? Glórias a Deus. Então, primeiro aprendizado que a gente tira com essa menina: não basta apenas falar de boca, mas sim um testemunho real. Outra situação: naquele país e naquela casa, eles adoravam outros deuses. E mesmo assim, ela não se negou de falar do Deus que ela crê. Então, ela não se negou de falar. Então, já fica uma lição para cada um de nós. Independente de crença, de alguém que está passando por um problema, se Deus colocou nós em uma missão de poder ajudar alguém, não se esconda. Ajude essa pessoa. Fale da palavra. Leve a mensagem. Se for possível, dê conselhos, conforme a entrada que a pessoa te houver dado. Seguindo sobre Naamã. Naamã vai até o profeta Eliseu. O profeta manda um mensageiro dizer a ele que vá e mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Porém, Naamã se indignou muito. Então, essa passagem está ali em 2 Reis 5, versículo 10 e versículo 11, onde ele vai até o profeta e se indigna. Primeiro entendimento que a gente pode tirar dessa reação de Naamã. Primeiro, Naamã achou que ele ia chegar naquele lugar e que ia receber uma cura instantânea. Só que o que Naamã não entendeu é que Deus queria dar a ele não uma vitória momentânea ou de uma doença naquele momento. Deus queria trazer uma vitória por completo na vida daquele homem. Então, Deus queria trazer uma vitória por completo. A gente já entende que não apenas física, mas uma vitória espiritual para a vida daquele homem. E aí eu quero trazer uma reflexão. Primeira reflexão: como eu quero alcançar vitória na minha vida? Ou como você quer alcançar vitória em sua vida? Você quer alcançar as vitórias em sua vida do seu jeito, da maneira que você pensa, assim como Naamã pensou que aquele homem ia abrir a porta, certo? Achou que ia receber com toda a pompa e ele ia impor a mão, pronto, sai curado. Será que muitas vezes a gente também não pensa dessa maneira? A gente cria um modo de como Deus deve agir. Mas tem uma palavra, eu até não anotei aqui, mas poucos dias atrás, se eu não me engano, o pastor falou ela aqui.
que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Então, esse aí, entre aspas, foi um tapa na cara de Naamã. E é uma lição que a gente pode tirar para a nossa vida. Que Deus não está negando a vitória para ninguém. E sim que a vitória vai ser do jeito dele. E eu creio mais ainda, que Deus, quando traz uma vitória, Ele traz mais de uma acompanhado dela. Para ser realmente, o nome dele, ser honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Então fica essa reflexão. De que modo você quer a sua vitória? Do seu jeito ou do modo que Deus quer? Outra coisa que Naamã não sabia. Quando aquele homem falou que ele tinha que mergulhar no rio 7 vezes, na cabeça de Naamã ele entendeu como uma simples formalidade que ia ter que fazer. Por isso que ele desdenhou. Por que eu não vou para a minha terra, onde tem rios melhores? Só que o que ele não entende é que cada mergulho é um processo de restauração que Deus queria trazer na vida dele. Não apenas a vitória daquela cura física, mas uma restauração completa na vida desse homem. E o mesmo serve para cada um de nós. Às vezes a gente foca tanto no momento, tanto na adversidade que a gente está enfrentando naquele momento, e muitas vezes a gente não pensa que daqui a pouco Deus vai trazer uma vitória naquela situação, mas que naquela situação vai ligar uma vitória por completo em outras áreas de nossa vida, principalmente espiritual. Então, esse processo inicia. Primeiro mergulho, o mergulho da humilhação. 2 Reis 5:11. Então vá no versículo 11 ali. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então Naamã, em primeiro lugar, ele precisava se humilhar. Por que ele precisava se humilhar? Porque ele achava que um homem da posição dele, do lugar que ele vinha, que era respeitado, como eu falei, como o maior exército, ele achou que o profeta, como a gente diz, muitas vezes brincando, ia estender um tapete vermelho. E aí ele chega na casa do profeta e o profeta simplesmente pega e manda um mensageiro. Nem vai atender ele. Como se diz, eu estou acostumado a tantas pessoas virem até mim, me servirem. Então esse primeiro processo é o processo da humilhação. Fica essa reflexão para cada um de nós. Será que quando eu vou até Deus, antes de eu pedir qualquer coisa, será que eu estou realmente me humilhando para Deus? E a palavra, em Lucas 18:14, Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então esse é o ensinamento dessa parte, e que essa palavra que Jesus reforça.
Segundo mergulho, o mergulho da quebra do orgulho. 2 Reis 5, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Mergulho da quebra do orgulho. Se você quer a cura ou a vitória, tenha em mente, vai ser do jeito que Deus quer, não do jeito que cada um de nós pensa que Deus tem que fazer, como a gente trouxe numa reflexão anterior. Outra coisa, nesse mesmo versículo, para quebrar esse orgulho, esse homem é confrontado pelos seus servos. Então ele foi confrontado. Quando o servo diz: porventura não a farias, quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás purificado. Ou seja, se o profeta mandasse ele fazer uma coisa difícil, ele já faria. Por quê? Porque a principal preocupação dele era se livrar daquela doença. Quanto mais uma coisa teoricamente simples, de chegar no rio e dar 7 mergulhos ali. Outra coisa que a palavra nos alerta, que Deus resiste aos soberbos. Então Naamã entendeu o confronto e não quis resistir no orgulho. Naamã soltou o orgulho. Então a gente pode trazer um ensinamento aqui. Dos dois pontos. Primeiro, quando Deus traz alguém para conversar com a gente, e essa pessoa manifesta que quer que as coisas aconteçam do jeito dela, a gente pode fazer o papel que os servos desse homem fizeram. A gente pode confrontar aquela pessoa e mostrar para ela que Deus age da forma que Ele quer. Amém? Aleluia. Terceiro mergulho, o mergulho da fé. 2 Reis 5, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Por que fé? Primeira coisa, Naamã começou a imaginar essa situação. Ele vai abrir a porta, ele vai me receber, vai botar a mão e eu vou ser curado. Mas, o que Deus queria daquele homem? O mergulho de fé. Por que mergulho de fé? Em 2 Coríntios 5, 7, ali fala: porque andamos por fé e não por vista. Então Deus queria trazer aquele não momentâneo para aquele homem, para que justamente ele entendesse que aquele Deus daquele lugar, ele não age por pensamento positivo, por simples palavra, mas é um Deus que age através da fé de cada um. Então eu tiro esse ensinamento, que a fé de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo ou vai assistir essa palavra, ela, para Deus, se você tem
uma fé que confia em Deus, Deus vai agir a teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Então, o ensinamento. Deus quer que cada um de nós exercite a nossa fé. Amém? Quarto mergulho. Mergulho da obediência. 2 Reis 5, 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Aquilo que a gente falou, a palavra onde os servos confrontam ele. Só que o que Naamã pensou? Repetindo, Naamã achava que viria da forma que ele estava imaginando. Só que o que Naamã não entendeu é que Deus age através da nossa fé e através da nossa obediência. E que obediência é essa que Deus está se referindo? Obediência à sua palavra. Que no caso de Naamã é a palavra que o profeta falou. Que ele tinha que ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E na minha e na sua vida, o que Deus quer dizer? Que eu tenho que obedecer, eu e você, temos que obedecer a palavra dele. Então, outra reflexão. De que maneira eu quero obedecer a Deus? De modo simples ou difícil? São 2 respostas. Naamã achava que teria sido um modo mais difícil, mais dificultoso. Naamã imaginou que daqui a pouco ele poderia voltar para a terra dele. Então, muitas vezes, a obediência a Deus, eu concordo, que obedecer todas as situações da palavra de Deus não é fácil. Se alguém quiser falar aqui que é fácil, eu entendo que não é a pura verdade. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que todos nós somos pecadores. Então a gente é falho. Mas onde Deus quer trazer o confronto para cada um de nós? Que muitas vezes a gente quer falhar naquilo que é simples, na obediência simples. Às vezes a gente ganha um comando, uma direção, e às vezes a gente pensa, não, mas se for de Deus vai ser de tal jeito e não desse jeito. Então muitas vezes a gente quer criar um modo de obedecer, ou criar uma estratégia, onde muitas vezes simplesmente tem que fazer aquilo que é pedido. Muitas vezes é fazer o básico. Eu até trouxe um exemplo aqui. Muitas vezes, na área profissional, um exemplo assim que eu já testemunhei de pessoas, de antigos colegas de trabalho, que eram pessoas grandes profissionais, pessoas com grande conhecimento, pessoas que se julgavam que deveriam ser reconhecidas acima de outras. Só que elas não faziam uma coisa que é muito simples, como obedecer um horário. Mas daí a gente pensa assim, mas aquela pessoa tão inteligente, aquela pessoa assim não... por que mandaram embora? O cara é muito bom. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa falha no mais simples, no mais básico.
Às vezes também, outra situação que eu presenciei, de belos profissionais, mas não sabiam trabalhar com pessoas, eram pessoas mal educadas, pessoas inteligentes, faziam muito bem sua função, mas não sabia se relacionar com outras pessoas. Então, essa questão da obediência não é simplesmente Deus, eu vou obedecer ao pé da letra. Não, essa questão da obediência é um confronto no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente não entende que obedecer uma pessoa, obedecer alguém numa empresa, num ambiente de estudo, no nosso ambiente na igreja, ou qualquer outro ambiente que a pessoa participe, que ela tenha de uma certa forma estar subordinada. Então, essa questão da obediência traz confronto, que nós devemos obedecer, porque a palavra diz, obedeça a homens como se a Deus. Por quê? Porque se você obedece, você está honrando a Deus. Voltando, que nem aquilo que a gente falou no início da menina. Eu entendo que uma das qualidades dessa menina, provavelmente era a obediência que ela tinha em fazer as tarefas naquela casa, em ajudar aquela mulher. Porque se ela não fosse uma menina obediente, o testemunho dela não seria aproveitado. Amém? Quinto mergulho. Mergulho da restauração. 2 Reis 5:14. Então desceu e mergulhou no Jordão, 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Nesse quinto mergulho, restauração. Naamã, como diz essa palavra, nesse versículo, Naamã foi restaurado. Naamã foi curado da lepra. Então, Naamã passou por aqueles 4 processos anteriores e chegou nesse quinto processo e foi restaurado. Pergunta: acabou o processo? Ou ainda não? Exatamente. O processo não acabou. Quantos mergulhos o profeta disse que ele tinha que fazer? 7, exatamente. 7 mergulhos. Mas ele ganhou a cura. Se ele ganhou a cura, pronto. A bênção foi alcançada. Aí volta aquilo que a gente disse. Deus quer trazer a bênção e a restauração por completo na minha vida, na vida de vocês e de quem está nos assistindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como vocês mesmos falaram, temos mais 2 mergulhos. O 6º mergulho é o mergulho da gratidão. 2 Reis 5:15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. O que Naamã quis fazer aqui? Qual foi a atitude de Naamã aqui? Além de agradecer ao profeta pela cura que Deus tinha feito, Naamã queria oferecer presentes. Mas por que ele queria oferecer aqueles presentes? Em forma de agradecimento, de gratidão àquilo que aquele país e o Deus daquele país tinha feito por ele. Então, quando ele foi oferecer aquilo ao profeta,
ele foi oferecer de coração. O confronto que fica para cada um de nós. Quando a gente ganha uma vitória, uma bênção, será que eu realmente sou grato a Deus? Eu botei aqui algumas situações de como cada um de nós pode ser grato a Deus quando alcançar uma vitória. Por exemplo, se uma pessoa me aconselha e eu, através daquele conselho, alcanço uma vitória, primeiro entendimento, eu também posso aconselhar outros a ganhar vitórias. Por exemplo, eu tenho bênção financeira, ganhei bênção financeira. Por que eu não posso também abençoar financeiramente? E aqui vai da onde Deus tocar o teu coração. Não é eu que vou dar a direção, é Deus que dá a direção. Então, quando Deus nos confronta na área de finanças e a gente é abençoado, Ele que vai tocar no seu coração. Se você vai abençoar o local, familiar, amigo, não sei. Mas o que eu sei é isso que Deus quer como ato de gratidão. E uma terceira situação é testemunho. Se eu fui abençoado com o testemunho de alguém, por que eu não posso também dar o meu testemunho para que outros sejam abençoados através da minha vida, da vida de vocês que estão aqui e de quem estiver assistindo? Em nome de Jesus. Sétimo e último mergulho. Mergulho da adoração. 2 Reis 5, 17. E disse Naamã: seja assim. O que o homem entendeu? Além de ser grato, depois de receber a sua vitória, ele sabia que ele tinha que adorar aquele Deus. Então ele saiu daquele lugar com o sentimento: eu vou para onde eu moro, eu vou para o meu país, e eu não vou mais adorar aqueles deuses que eu era acostumado. E vou adorar e honrar ao Deus dos exércitos. Glória a Deus. Então aquele homem saiu dali determinado a ter um novo estilo de vida. Outro ensinamento que fica para cada um de nós, após a conquista da sua vitória: crie um estilo de vida novo. Assim como Naamã entendeu que o estilo de vida novo era adorar a um Deus verdadeiro, através da fé, através da obediência, através da humilhação, da quebra de orgulho, essas lições também podem ser usadas na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Peço que os irmãos fiquem de pé. E queria fazer uma última reflexão com quem está aqui, com quem está assistindo. Em qual mergulho você está neste momento? Eu te convido você a fazer essa reflexão. Qual é a fase, qual é o mergulho que você está? Você está dependente de agir no mergulho da humilhação? Não, irmão. Eu não tenho problema em me humilhar perante Deus. Amém. Glória a Deus. O mergulho da quebra do orgulho.
É esse mergulho que eu tenho que fazer. Outro mergulho, o mergulho da fé. Será que realmente a minha fé está baseada na palavra, naquilo que Deus direciona para a minha vida? Será que realmente eu creio? E entra o mergulho seguinte, que é o mergulho da obediência. Será que minha fé também está alicerçada na palavra? Minha obediência? Vai, irmão, eu tenho dificuldade, tanto na fé como na obediência. Vai, irmão, eu não tenho problema, eu tenho fé, eu obedeço. Glória a Deus. Você está no caminho da restauração de Deus na sua vida. Ou talvez você ganhou uma vitória e quer agradecer a Deus. Você quer agradecer a Deus, ou você quer adorar a Deus? Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu posso ser grato a Deus e eu posso adorar a Deus, mesmo antes da vitória. Então eu queria convidar cada um que está aqui a vir aqui na frente e colocar para Deus qual é o mergulho que você quer que Deus ajude você. Ou você quer entrar no mergulho da adoração, no mergulho da gratidão. É um momento seu e do Senhor. Coloque para Ele aquilo que está difícil. Aquilo que está difícil, Pai, de eu vencer. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. E nós vamos juntos clamar a Deus para que cada mergulho que Naamã deu naquele rio, nós vamos dar aqui também, Pai, no teu altar. Teu altar vai ser o nosso rio, Pai. Nós vamos dar o nosso mergulho, Pai. E clamando, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja, Pai, o nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Pai, a Tua ajuda, Pai. Ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, fortaleça, Pai, cada um de nós, Pai, em cada mergulho, Pai, que a gente precisa, Pai, ser fortalecido, Pai. Quer seja, Pai, no mergulho, Pai, da fé, no mergulho, Pai, da obediência, Senhor. Então eu peço, Pai, que o Senhor ajude, Pai, que a gente, Pai, seja uma pessoa, Pai, cada um de nós que se humilhe, Senhor, na Sua presença, Pai. Que todo orgulho, Pai, que venha querer se levantar, Pai, ele é quebrado agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos também, Pai, que através desses mergulhos, Pai, a restauração também vai ocorrer, Pai. Pois a gente crê, Pai, na Tua palavra, Senhor. Então a gente crê, Senhor, que o Senhor pode restaurar, Pai, cada um, Pai, que está clamando a Ti, Senhor. Venha, Pai, intervenha, Pai, em cada situação, Pai, nos restaurando, Pai, fisicamente, Senhor, como espiritualmente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra, Pai, por aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, e por aquilo que o Senhor já fez aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, e sou grato, Pai, a Ti, Senhor. E eu declaro, Pai, que maravilhoso és Tu, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, seja dado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Bênção de Deus, querido. Qual é o mergulho que você está, querido? Quando Marcelo falou isso, me chamou a atenção. Qual a fase que você está aqui? Qual o mergulho que você está? Porque quando você terminar, assim como foi feito com Naamã, será feito contigo. Você será curado, restaurado, a vitória vem, o milagre vem, a bênção vem. Mas qual é o mergulho que você... Qual o mergulho que você está? O que eu quero dizer para você, não desista. Permaneça firme. Porque assim como o Senhor fez com aquele homem, vai fazer na tua vida também. Assim como aquele homem saiu curado, saiu com seu milagre, saiu com a sua bênção, saiu restaurado, o Senhor também vai fazer contigo. Assim como o Marcelo também falou, que o altar pode ser esse rio. Talvez você esteja só no primeiro mergulho. Mas o rio está aqui, o altar está aqui. Talvez você esteja no primeiro, no segundo, no terceiro. Mas não desista. Porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glórias a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Querido, você que está aí nos assistindo, você que está conectado com a gente, ou vai ver, tira essa palavra e medita nessa palavra. Para você ver qual o mergulho, qual a fase que você está. Então, quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo com uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez seja isso que precisa, né? A gente precisa mergulhar 7 vezes para que o milagre completo venha sobre as nossas vidas, né? Talvez a gente precisa isso. E o Senhor falou comigo. Talvez nós vamos fazer essa campanha de Naamã. 7 quinta-feira, para você mergulhar diante do altar do Senhor. Mergulhar diante da presença do Senhor. E aí nós vamos, 7 quinta-feira, nós vamos fazer isso aí. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Querido, domingo nosso culto não será de manhã, será às 19 horas. A ceia não será de manhã, será às 19 horas à tarde, à noite. Às 19 horas nós vamos fazer então a Santa Ceia, para que a gente possa ter tempo, né, de chegar. Eu não vou estar aqui, mas eu vou chegar, vai dar tempo de eu chegar e nós celebrarmos a ceia do Senhor, amém? Então, domingo, 19 horas, nós vamos estar aí celebrando a ceia do Senhor. Você é nosso convidado, vem estar conosco. Nós queremos te conhecer, saber quem você é, para que a gente possa ter uma comunhão e conhecer cada um em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe aí. Glória a Deus. Levanta a tua mão.